Logo na entrada daquele lindo jardim, tinha uma grande roseira e tinham 3 jardineiros que estavam pintando as rosas de vermelho. Alice achou aquilo muito esquisito. Eles estavam usando bonés para se proteger do sol e tinham nas mãos umas luvas que eram usadas por jardineiros, mas que na verdade pareciam fazer parte de um baralho. Eles tinham o corpo retangular, fino como uma carta, e cada um deles tinha um número e um símbolo de baralho. Eram o 2, o 5 e o 7 de paus. Quando eles viram Alice, fizeram um cumprimento muito educado. Por que vocês estão pintando as rosas de vermelho? Perguntou Alice. Veja, senhora, plantamos uma roseira branca, onde deveríamos ter plantado uma roseira vermelha. Precisamos corrigir o erro, ou a rainha nos mata, disse o número 7. Nossa, ela deve ser muito cruel, disse então Alice. Aí vem ela, a rainha! Gritou o número 5, deitando no chão com as mãos no rosto. E aí ele foi imitado também pelo número 2 e pelo número 7. Tomara que ela esteja de bom humor, disse o número 2. Então uma comitiva entrou no jardim com o som de uma marcha que vinha acompanhando. Primeiro vinham 10 soldados do naipe de paus, todos eles em formato de carta de baralho, com os pés e as mãos saindo pelos lados. Depois vinham os membros da corte, mostrando losangos vermelhos do naipe de ouros. Os 10 filhos do rei e da rainha vinham atrás, pulando e dançando com os seus corações de copas. E em seguida vinham muitos convidados dos soberanos, incluindo o coelho branco, que passou agitado sem ver Alice. E por fim vinha o valete de copas, que estava segurando a coroa do rei. E fechando a comitiva, o rei e a rainha de copas. Alice ficou na dúvida se deveria se deitar no chão como os jardineiros, mas depois pensou que não tinha graça em assistir a um desfile de rosto tampado. Olhou tudo, interessada em tudo. Quando o rei e a rainha passaram por ela, mandaram a comitiva parar. Quem é você? Perguntou a rainha. Sua Alice, majestade, ao seu dispor. Quem são esses aí? Perguntou ela, apontando para os jardineiros que estavam deitados no chão. O número 2 se levantou devagar e tentou explicar. Majestade, nós estávamos tentando deixar a roseira branca mais bonita e... Já entendi. Vocês plantaram a roseira errada, gritou então a rainha com muita raiva. Soldados, cortem a cabeça deles. E quanto a você, menina, venha jogar toque em toque conosco, ordenou ela e voltou a andar. Alice então tratou de proteger os jardineiros rapidamente e colocou os 3 dentro de um balde. Quando os soldados começaram a procurar no meio da multidão, eles não encontraram nenhum. E então eles retornaram para a comitiva. Já cortaram a cabeça daqueles incompetentes? Perguntou a rainha. Sim, majestade. Eles estão sem cabeça. Respondeu então um dos soldados.
Muito bom! Agora vamos todos jogar toque em boque. Alice então se juntou aos convidados do rei e da rainha e chegou perto do coelho branco. Tudo bem? Perguntou Alice. Onde está a duquesa? Psyu, fale baixo. Ela foi condenada à morte. Respondeu então o coelho. Por quê? Disse então Alice. Ela chegou atrasada e a rainha então... E ele nem teve tempo de completar a frase. Um apito tocou muito alto e a rainha então anunciou. Todos em seus lugares! O jogo já vai começar! Então teve uma correria geral até que todos os lugares fossem ocupados. Mas não demorou muito e o jogo logo teve início. Alice nunca tinha visto uma coisa parecida. Os tacos eram, na verdade, flamingos. E as bolas eram ouriços. Todos estavam vivos. Enquanto os arcos por onde os ouriços deveriam passar eram feitos por soldados que davam uma volta com o corpo para trás, apoiando os pés e as mãos no chão. Eles pareciam contorcionistas de circo. Era muito difícil jogar, porque os flamingos se encolhiam quando viam os ouriços, que por sua vez conseguiam fugir rolando bem para longe com medo de receber uma bicada dos flamingos, que eram o taco. Como ninguém conseguia dar uma tacada, foi se formando uma confusão. Os convidados não respeitavam mais a própria vez e disputavam os ouriços a tapa. A rainha ficou muito brava e ordenou: cortem a cabeça de todos! Mas os soldados estavam servindo de arcos, então eles não puderam cumprir a ordem. De repente, Alice viu um sorriso bem perto da sua cara. Era o gato inglês. Que bom que você chegou! Agora eu posso conversar com alguém. Esse jogo é uma verdadeira loucura! E da rainha? Você gosta? Perguntou então o gato inglês. De jeito nenhum! Ela é muito, muito, muito! E nessa hora, Alice percebeu que a rainha estava chegando perto. Então ela teve que mudar o que ela ia dizer. Muito habilidosa! Ela joga toque-em-boque como ninguém. E com isso, Alice deixou a rainha satisfeita e sorridente. Com quem você está falando? Perguntou então o rei, que também estava chegando perto. Com o gato inglês. Ele é meu amigo. Disse então Alice. O rei ofereceu a sua mão para o gato beijar, mas o gato se recusou. Então o jogo foi interrompido e começou de novo uma confusão. A rainha queria que cortassem a cabeça dele, mas os soldados não queriam fazer isso, porque nunca tinham cortado a cabeça de alguém que não tivesse o corpo de onde desse para arrancar. Alice então teve uma ideia. O gato é da duquesa. Vocês deveriam falar com ela antes de tomar qualquer decisão. A duquesa está presa! Tragam-na aqui! Ordenou então a rainha. E enquanto eles esperavam, o gato inglês começou a sumir. Primeiro sumiram os bigodes, depois sumiu o focinho, e depois os olhos, e depois as orelhas, e por último, como sempre, sumiu aquele enorme sorriso. O rei e um dos soldados tentaram procurar feito louco, enquanto o resto do grupo voltou ao jogo de toque
em Boque.